Execução na Grande São Paulo. Segunda chacina na mesma rua este ano deixa 3 mortos e 2 feridos. A polícia investiga a morte de uma mulher depois de cirurgias estéticas no litoral paulista. Trabalhador é baleado durante a operação da PM na favela da Maré, no Rio. Brinquedo de shopping causa queimaduras numa avenida. E a mãe reclama de negligência. Pacientes do SUS sofrem com crise em Santas Casas, no Rio Grande do Sul. Com dívida de mais de R$1 bilhão, hospitais reduzem atendimento. Salas de espera para consultas agora estão assim, vazias. Em alta. Inflação volta a acelerar e tem o pior índice para o mês em 19 anos. Queda livre. Desconfiança sobre a economia derruba bolsas na China. Aqui no Brasil, ações também caem e o dólar fecha em alta. O presidente do Senado agora é réu. A Justiça Federal aceita a denúncia contra Renan Calheiros por receber propina de construtora. Pane atrasa voos e para a Bolsa de Valores de Nova York. Um ano depois dos 7-1. Renovação fracassa e o desencanto com a seleção persiste após o pior vexame da história do futebol brasileiro. Perdeu bastante encanto. Gol da Alemanha! Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Paulistano que está pensando em pegar o carro deste feriado prolongado e sair agora rumo ao interior do estado deve esperar. Para a gente ter bem uma ideia aí, os carros com as luzes vermelhas trafegam no sentido do interior. Aqueles que têm os faróis acesos estão vindo na direção da capital. O helicóptero do SBT está sobrevoando a rodovia Castelo Branco. Tráfego muito complicado. Lentidão também na via Anchieta, estrada que liga São Paulo ao litoral sul, e na via Dutra, no sentido do Rio de Janeiro. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, 1,5 milhão de veículos deverão deixar a capital paulista neste feriadão. 3 pessoas morreram e 2 ficaram feridas num ataque a tiros em frente a um bar em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Foi a segunda chacina do ano na mesma rua. No Rio de Janeiro, um homem foi baleado durante uma operação da Polícia Militar no complexo de favelas da Maré. No Rio Grande do Sul, os municípios entraram na justiça contra o governo gaúcho para garantir o repasse de verbas para os hospitais que atendem pelo SUS. A crise na saúde se arrasta desde o começo do ano no estado. Os brasileiros não enfrentavam uma inflação tão alta para o mês de junho há 19 anos. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor, chegou a 0,79%. Uma menina de 6 anos recebeu queimaduras de 2º grau num brinquedo instalado num shopping de Brasília e a mãe disse que houve negligência. O Papa chegou hoje a La Paz, na Bolívia. Nos próximos 2 dias, Francisco vai se encontrar com líderes de movimentos populares e visitar o presídio onde estão os criminosos mais perigosos do país. O governo da Grécia entrou hoje com um pedido formal de socorro financeiro de 3 anos aos países da União Europeia. Pois é, segundo o primeiro-ministro grego, a crise no país é um problema que a Europa tem que resolver. Os Estados Unidos tiveram um dia apreensivo depois de uma série de panes. 3.500 voos sofreram atrasos e a Bolsa de Valores de Nova York ficou 4 horas sem funcionar. Iula Rocha. Quase toda a chuva que era esperada para o mês de julho em São Paulo caiu somente na primeira semana. Isso é bom para os reservatórios, mas ruim para a criançada. Nascimento com tempo feio lá fora, os pais têm que rebolar para distrair os filhos nas férias. E a seguir, será que houve progresso um ano depois do vexame? Enquanto dirigentes tentam escapar de acusações de corrupção, o Brasil segue mal das pernas. O que muda na gestão dos clubes com a medida provisória do futebol? Como a gastronomia está alterando a vida de centenas de jovens da água para o vinho. É já. A presidente Dilma Rousseff está na Rússia para a reunião do BRICS, o grupo que reúne 5 países emergentes. Logo depois da chegada, Dilma participou de um jantar e se encontrou com o presidente russo Vladimir Putin.
O Senado aprovou agora há pouco a manutenção das normas de reajuste do salário mínimo até 2019. Agora o cálculo também vale para as aposentadorias com valores superiores ao mínimo. Com isso, o governo estima um aumento de 9 bilhões e 200 milhões de reais nos gastos com a Previdência. O governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, do PSD, criticou duramente a reforma política da Câmara em entrevista ao repórter Kennedy Alencar. Outros trechos da entrevista você vê no Jornal do SBT. A Justiça Federal de Brasília tornou réu o presidente do Senado, Renan Calheiros. O político é acusado de receber propina da construtora Mendes Júnior para apresentar emendas que beneficiavam a companhia. Segundo o Ministério Público, a empreiteira teria pago despesas de um relacionamento extraconjugal do senador na primeira vez em que ele foi presidente da casa, entre 2005 e 2007. A assessoria de Renan Calheiros disse desconhecer o processo. Você vai ver em instantes. Churrascaria que foi ponto de encontro de famosos no Rio de Janeiro pode fechar as portas. Um aniversário triste para o torcedor. O vexame na Copa faz um ano e o futebol da seleção brasileira continua pobrezinho, pobrezinho. É já já. E nós voltamos a falar do trânsito em São Paulo na saída para um feriado estadual. O 9 de julho. Você vai ver agora imagens ao vivo da marginal do Rio Pinheiros, uma das principais vias da cidade de São Paulo. Do lado esquerdo da marginal, na altura das pontes Estaiada e Morumbi, as luzes brancas mostram lentidão no sentido Interlagos, zona sul da cidade. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego, São Paulo registra neste momento 71 quilômetros de congestionamento. Na verdade, um número bem abaixo do que era esperado para a saída de um feriado. Uma das churrascarias mais famosas do país pode fechar as portas. Fundada há 40 anos, a rede Porcão, que já foi ponto de encontro de celebridades no Rio de Janeiro, hoje tem apenas uma unidade funcionando com muita dificuldade. A rede Porcão informou que pretende quitar todos os compromissos trabalhistas em 60 dias. Disse ainda que vai ressarcir quem comprou pacotes de refeições em sites. A polícia está investigando a morte de uma mulher que teve infecção generalizada depois de fazer diversas cirurgias estéticas em Praia Grande, no litoral paulista. Nem é bom lembrar, mas exatamente há um ano o futebol brasileiro vivia o maior vexame da história, a goleada de 7-1 para a Alemanha. E põe vexame nisso. Nascimento. Bruno Vicari, boa noite. O que mudou de um ano para cá depois desse 7-1 e o que ainda precisa mudar no futebol brasileiro, Bruno? Não mudou muita coisa não, viu, Raquel? Boa noite. Olha, a CBF até tenta mostrar que faz algo, mas nada realmente produtivo. A estrutura do nosso futebol continua atrasada, dentro e fora de campo. Um projeto que tem o apoio de chefes de cozinha famosos está mudando a vida de jovens de baixa renda. Eles aprendem gastronomia de graça e são empregados em alguns dos melhores restaurantes de Salvador, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.